Olá, meu nome é Pedro Henrique dos Santos Pereira, fui orientada pelo professor Dr. José Aquiles Baez Grimoni. Nós somos do PE, Departamento da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O título do meu trabalho é Cidades Inteligentes, uma análise exploratória da utilização de ferramentas de inteligência artificial na modelagem de sistemas de mobilidade em centros urbanos visando o uso eficiente de energia. Esse trabalho teve como autor eu, Pedro Henrique dos Santos Pereira. Três pontos motivaram a minha pesquisa. O primeiro é o dado que a ONU trouxe, que diz que em 2050, 70% das pessoas viverão em áreas urbanas. Dessa forma, é necessário o aprimoramento da infraestrutura urbana para que seja possível manter e até melhorar a qualidade de vida de todos. Também é extremamente necessário que diminuamos o consumo de combustíveis fósseis, para que o planeta não se torne um local inóspito. Por fim, também, o que motivou foi contribuir para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pode-se dizer que o trabalho é importante por contribuir na discussão sobre cidades inteligentes, ao trazer um trabalho que converse, que pesquise sobre eficiência energética, ciência de dados e inteligência artificial. De forma geral, o trabalho teve como objetivo construir uma base de dados apropriada para utilizar os conhecimentos de ciência de dados e inteligência artificial, assim como realizar a análise exploratória da aplicação de inteligência artificial na modelagem de sistemas de mobilidade em centros urbanos. A metodologia do trabalho consistia numa revisão bibliográfica sobre os assuntos relacionados, mas também utilizou cursos e vídeos para atingir o conhecimento necessário. Também, a parte de modelagem utilizou um método indutivo, métodos estatísticos e a linguagem de programação Python para trabalhar os dados conseguidos pela iniciação científica. Os dados conseguidos pela iniciação científica vieram de uma pesquisa realizada pela Prefeitura da Universidade de São Paulo, o qual buscava entender a mobilidade dos frequentadores do campus. O trabalho entendeu que os dados mais importantes eram aqueles relacionados à origem, como CEP e bairro, e também o destino, como qual unidade o pesquisado estuda ou trabalha. Também foi importante compreender qual que foi o tipo de transporte adotado para realizar a viagem e, de uma forma indireta, compreender quais são os dias da semana que o entrevistado frequenta o campus. Na parte de modelagem, foi utilizada a linguagem Python como ferramenta para limpar e pré-processar os dados. Essa etapa consistiu em adequar e formatar as respostas obtidas pela pesquisa. Com ela, foi possível também criar um banco de dados relacionando os bairros de São Paulo a um dos 96 distritos da cidade, e com esse padrão formado, foi possível criar um algoritmo capaz de entregar coordenadas, latitude e longitude, dado um CEP, um bairro, um distrito. Desta forma, foi possível construir um mapa juntando todas as origens respondidas. E nesse segundo mapa, a origem daqueles que adotaram como transporte principal o ativo para sair da origem e chegar ao seu destino. Com a origem, destino e transporte em mãos, seria possível definir uma rota o qual o entrevistado percorreria durante um dia para chegar até o seu destino. Foi utilizado o Grasshopper e o Open Road Service para construir tal rota, porém foram tentativas fracassadas. A tentativa bem-sucedida aconteceu com o Directions API do Google, o qual, dado coordenadas de origem, destino e o meio de transporte, foi possível definir a distância percorrida. Por fim, foi possível calcular o consumo energético de ida e volta referente a um dia de trabalho, de estudo. O dado mais importante nesse slide é justamente a energia per capita, toneladas equivalentes de petróleo por pessoa. O automóvel apresentou 0,75, o trem apresentou 0,02 e o ônibus 0,08. A fim de entender o tamanho do consumo de energia pelo transporte, se fez necessário compará-lo com o consumo de eletricidade do campus. Após estimar o consumo dos 111 mil estudantes, servidores e professores presentes no ano de 2018 ao longo do mês, e compará-lo com o consumo de eletricidade, chegou-se nesse número. O gasto de energia pelo transporte é 1.247 vezes maior do que o gasto consumido com eletricidade. Porém, esse número, colocado em perspectiva com a realidade nacional, é possível ver que a USP ela possui ainda uma razão inferior à razão do Brasil. Com esse trabalho, pode-se concluir que a maioria das pessoas optam pelo ônibus como transporte, porém, há mais automóveis do que qualquer outro veículo presente no campus. Também, em termos de uso eficiente de energia, os transportes coletivos se mostraram como uma escolha vantajosa devido à sua capacidade de transportar um grande número de pessoas. O ônibus ele consome 9,4 vezes menos energia do que os automóveis, apesar de possuir uma eficiência muito baixa. O metrô apresentou o menor consumo energético por pessoa entre os três veículos. Isso acontece pela sua grande capacidade de ocupação e também pela sua fonte de energia. Ainda sobre sua fonte de energia, sabe-se que os trens do metrô são movidos por eletricidade, e essa eletricidade vem do suprimento energético brasileiro. Como o suprimento energético brasileiro é composto por 88% de fontes renováveis, pode-se dizer que o metrô não só é o melhor em eficiência energética, mas também o mais sustentável. A cidade universitária se mostrou um grande polo atrator de pessoas. Embora ela contribua para um gasto significativo em energia na mobilidade, ela apresenta números inferiores quando observados em escala nacional. Enquanto o campus apresenta uma razão de 1.247, o país registrou uma razão de 2013 no mesmo período. A pesquisa também destacou uma extensa gama de dados relacionados à mobilidade, indo além do escopo abordado nesse relatório. Isso demonstra que as oportunidades de estudo na área de mobilidade utilizando ciência de dados são vastas e promissoras. Por fim, ficou evidente que os temas vinculados à inteligência artificial são complexos e exigem conhecimentos técnicos mais avançados e aprofundados em comparação com os fundamentos da ciência de dados.
Gostaria de agradecer à CNPq, que apoiou esse projeto de pesquisa, e também ao meu orientador, José Aquiles Limoni, que apoiou e sempre esteve presente na elaboração desse projeto de pesquisa. Muito obrigado.